Oi, tudo bem? E aí, você tem se comunicado bem com seu filho? A criança, na época dos 4, 5 anos, entra na fase dos porquês. E aí, por que tudo? Por que o céu é azul? Por que meu olho não é? Por que tudo? E aí, uma das coisas que dá muita curiosidade é a semelhança e diferença das pessoas. A criança está querendo se identificar ou se diferenciar, ela quer se encontrar, quer saber o que ela é na vida. Então, é a fase onde começa a ver porque o mamar da mamãe é grande, porque o da titia também é, se ela não tem filho, porque o piu-piu do papai é assim, porque tem pelo, se ele vai ter ou se ela vai ter. Então essas comparações são feitas e é muito normal. Por isso também muitas crianças gostam de tomar banho com a mãe e com o pai, que é para poder olhar essas diferenças e poder fazer perguntas. E aí você deve responder essas perguntas com a maior naturalidade possível. Primeiro, porque não é vergonha, e se tiver vergonha, não demonstre essa vergonha. Faça com que a resposta seja o mais simples possível. A criança de 4, 5 anos, ela não tem uma estrutura cognitiva muito forte. Ela está aprendendo as coisas ainda. O que é estrutura cognitiva? É o conhecimento, é a base de conhecimento. Então, como ela ainda está aprendendo tudo, dá uma resposta muito simples. Ah, por que a mamãe tem um mamar grande? Ah, toda mulher fica com um mamarzinho grande. Por que o pinto do papai é assim, o meu vai ficar também? Ah, o seu vai crescer conforme você for crescendo. Então, não tem muito mistério. Às vezes as pessoas têm muita vergonha porque não estão acostumadas a falar sobre isso. Mas, como a gente sempre fala, né? João quer dar para o filho o que não teve. Não é isso? Às vezes a nossa comunicação com o pai e com a mãe não foi tão bacana assim. Mas a gente pode treinar para que a nossa, com as nossas crianças, seja. E aí, quando chega na fase da pré-adolescência, lá para os 11 anos, 10, o interesse deixa de ser o pai e a mãe. E aí o pré-adolescente começa a se ver porque o corpo está mudando. E aí, olha que interessante. Agora eu tô vendo mesmo que o peito tá crescendo, que eu tô tendo pelo. E aí é muito legal quando tudo isso acontece logo de cara, né? Todo mundo comenta um com o outro, né? "Ah, olha isso que tá acontecendo, olha isso, olha o meu bigode, olha não sei o quê. Bigode pra menino, que nunca vi menina festejando o bigode, a gente só quer tirar. E aí, depende, né? Ah, depende. Depende justamente de como aconteceu a identificação lá nos 5 anos. Porque nos 5 anos a criança pode ter percebido e se identificado já diferente. Aí nos 11 anos ela começa a se entender. E aí gostar ou não de certas modificações do corpo. Sim. Bom, e aí como você respondeu lá os porquês com naturalidade e recebeu o seu filho para falar sobre essas coisas, com 11 ou 12 anos, que começar a falar sobre outras coisas e querer falar o que é menstruação, nunca, 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 nunca diga quando você crescer você vai saber, porque a curiosidade é ali. Então, dê a resposta para que o seu filho não vá buscar essa resposta com outra pessoa ou com um colega da mesma idade que tenha ouvido falar uma resposta torta ou errada mesmo. E aí, dê a resposta, sabe? Lute contra a vergonha. Abra o canal de comunicação. Porque quando você dá informação, você orienta, você pode orientar, menos vai ter erro. Às vezes as coisas da vida vão acontecendo, situações vão acontecendo por falta de orientação, por falta de acolhimento. E aí o jovem não volta para o pai e para a mãe para conversar sobre dúvidas, sobre questões da vida, porque em algum momento perguntou e de resposta recebeu um carão, recebeu uma cara feia, recebeu uma reprovação, por nada, sabe? E ou pior também, ou não pior, mas erradamente também, o filho ou a filha falou de algum assunto privadamente, chegou num cantinho para te perguntar, às vezes com muita vergonha, com muita dificuldade, e você chegou para todo mundo falando: João, Maria, nananã, falou no ha 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 ha, fulano me perguntou isso. Não faça isso. O seu filho te chamou no privado.
às vezes vencendo uma barreira muito forte e você ou riu, ou debochou, ou fez pouco, ou simplesmente ignorou. Não faça isso, porque às vezes esse tipo de relação cria um muro invisível, mas firme, que pode ser difícil de ser derrubado com os anos, ou nunca mais é derrubado. Então, faça com que a comunicação com seu filho, desde o primeiro momento, seja estimulado, exercitado, sabe? Acolha o seu filho. E se você não entende o que ele falar, de repente você não concorda por algum motivo religioso, pense que até religião é escolha. Ninguém é obrigado a ter tua religião. O teu filho também não é obrigado a te contar tudo, porque por tudo tem os colegas para trocar, né, que tem a mesma idade, para trocar informações, para trocar experiências, para falar sobre, olha, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Mas para as coisas mais importantes, tem que ter você. Às vezes não é a família que acolhe a pessoa nos momentos de mais dificuldade, mas se a gente tem, é o que a gente espera e é o que a gente merece. Então é isso, o vídeo de hoje era só para falar sobre isso, porque a instrução, a orientação em casa, ela proporciona, ela dá esse escape, dá esse momento de segurança, é um lugar de segurança onde a gente tem que saber que pode contar. Um beijo, gente. Tchau, tchau.